Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra Melo Franco. Sou mestre em Políticas Sociais, cientista social e engenheira civil e trabalharei com vocês nessa disciplina, o público e o privado na gestão pública. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que possam anotar as possíveis dúvidas e postá-las no fórum de discussão da disciplina. Vamos lá? A nossa disciplina ela faz parte do curso de Gestão Municipal, sendo o público e o privado na gestão pública. O período de realização será de 10 a 22/12 de 2017, com a pausa no mês de janeiro e o retorno em fevereiro, de 1º a 28/2. E a carga horária total será de 30 horas. Em relação à ementa, a nossa disciplina ela tem a finalidade de compreender a diferença fundamental entre a esfera pública e a esfera privada, da qual derivam todas as demais diferenças existentes entre as organizações do Estado e as da sociedade civil, por ser essencial ao gestor público ter absoluta clareza dessa diferença, de forma a poder exercer adequadamente as suas funções e atribuições. Os objetivos da disciplina são delimitar com clareza as diferenças entre a esfera pública, que é o âmbito de atuação por excelência do administrador de empresas, e a esfera pública, na qual se situa a administração pública e age o gestor público. O conteúdo programático. A nossa disciplina ela é dividida em duas unidades. Na unidade 1, nós trabalharemos a esfera pública e a esfera privada no mundo contemporâneo. E dentro dela, trabalharemos a dicotomia público-privado, as prerrogativas do poder público sobre os agentes privados, o Estado e o servidor público. Em relação à segunda unidade, nós abordaremos os princípios da administração pública e suas relações com o setor privado. Para isso, abordaremos os 5 princípios orientadores da administração pública, os poderes e deveres do gestor público, os contratos do setor público com os agentes privados, o público e o privado e a emergência do terceiro setor. A nossa metodologia será composta por aula expositiva e discussões nos fóruns. A nossa avaliação terão alguns aspectos imprescindíveis para que essa avaliação seja feita. E esses aspectos a serem avaliados serão o envolvimento, que engloba a assiduidade e interesse do aluno, e a aprendizagem, que engloba o desenvolvimento e as dificuldades. Os nossos instrumentos de avaliação serão os fóruns, as provas e a atividade avaliativa. Como vocês podem verificar nesse quadro de distribuição dos pontos, nós temos 3 tipos de avaliação. A primeira delas é a participação nos fóruns, que vale 10 pontos e tem uma média de 7 pontos. As provas valerão 60 pontos, sendo sua média 42 pontos. E a atividade avaliativa, que vale 30 pontos, tendo por média 21 pontos. Todas essas avaliações, esses 3 tipos de avaliações, somam 100 pontos, cuja média é 70 pontos. No nosso cronograma de atividades, nós temos que, a partir do dia 10, terão início os nossos estudos na plataforma virtual. Então, de 10 a 22/12, nós estudaremos a unidade 1. E essa unidade 1, com suas discussões, que serão postadas nos fóruns, Então, vocês terão de 10 a 22/12 para responderem a essas postagens, para participar conosco dos fóruns. E de 1º a 28/2, nós estudaremos a unidade 2, Também com suas postagens e discussões nos fóruns. De 11 a 20/12, será postada na página da disciplina a atividade avaliativa.
juntamente com suas orientações. Então, eu peço que vocês fiquem atentos para não perderem o prazo. A avaliação online e os estudos individuais orientados, eles seguirão o calendário oficial. Então, fiquem atentos a essas datas para não perderem os prazos. Para a gente iniciar a nossa disciplina, eu queria deixar essa reflexão de Paulo Freire, né, onde ele diz que a educação, ela não transforma o mundo. A educação, ela muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, é uma frase para a gente iniciar essa jornada de estudos, né, e pensar qual que é a função de cada um ao adquirir educação, qual que é a função de cada um para transformar o mundo. Vamos lá, então, iniciar essa nossa primeira aula, né, a unidade 1, que aborda a esfera pública e a esfera privada no mundo contemporâneo. Então, é importante a gente ter em mente que existe uma dicotomia entre público e privado. E essa dicotomia, ela remonta ao direito romano. Aqui nessas imagens, nós conseguimos observar o que é relacionado ao público. O público, a esfera pública é tudo que é coletivo. E a esfera privada se refere a tudo que é individual. Então, da tradição ocidental, deriva essa dicotomia, que remonta ao direito romano, e ganharia novos contornos com o desenvolvimento do Estado moderno, tal como conhecemos contemporaneamente, e que é central para o desenvolvimento do nosso tema, a dicotomia entre público e privado, da qual decorrem todos os outros temas a serem tratados aqui nessa disciplina. A dicotomia público-privado significa que aquilo que está na esfera pública deve necessariamente estar fora da esfera privada. E tudo que não se situar na esfera pública deve estar obrigatoriamente contido na esfera privada. A definição de esfera pública, ela é uma construção, ao mesmo tempo intelectual e coletiva. Ela é, na verdade, resultado de uma convenção social coletiva. Assim sendo, irá integrar a esfera pública aquilo que toda a coletividade, e não apenas uma parte dela, pactuar, explícita ou implicitamente, tudo o que for de interesse comum, ficando todo o restante inserido na esfera privada. O espaço privado será delimitado de forma residual, ou seja, nele se insere tudo aquilo que ficar de fora da esfera pública. Os indivíduos, eles são denominados cidadãos. Esses cidadãos, eles podem ser tanto agentes do poder público quanto usuários do poder público, como nós verificamos nas figuras do slide. Todos esses cidadãos, eles serão submetidos às leis e normas impostas pelo Estado. O público ou coletivo tem precedência sobre o privado, o individual, pois a delimitação da esfera pública irá anteceder temporal e, logicamente, a circunscrição da esfera privada. A separação entre a esfera pública e a esfera privada, é uma marca distintiva das sociedades capitalistas e democráticas contemporâneas em relação às demais. Dessa separação surgiram as demais dicotomias em relação ao direito público e o direito privado, ao Estado e à sociedade civil, os poderes do Estado e os direitos do cidadão, que tem relação com essa separação entre a esfera pública e a esfera privada. Na esfera pública, os indivíduos são sempre concebidos como cidadãos, servidores do Estado, ou simples usuários dos serviços públicos ou sujeitos submetidos às leis e normas impostas pelo Estado. Já na esfera privada, os indivíduos são concebidos como pessoas físicas à procura da satisfação de seus interesses particulares, podendo se associar e constituir pessoas jurídicas
com a finalidade de atingir os mais diferentes objetivos, sejam eles econômicos, políticos, religiosos, culturais, entre outros. Por exemplo, a coleta de impostos é hoje considerada uma função eminentemente pública, que deve ser executada por agentes públicos. No entanto, durante a Idade Média, os impostos eram cobrados por particulares daqueles que utilizavam as estradas ou pontes situadas em terras sob seu domínio. Em relação às prerrogativas do poder público sobre os agentes privados, nós percebemos que a administração pública ela tem um poder de polícia que limita os interesses ou liberdades individuais em razão do interesse público. O seu fundamento se baseia na supremacia do Estado. O seu objeto é defender, resguardar bens, direitos e atividades, que possam afetar a coletividade. A sua finalidade é proteger o interesse público e a sua delegação é feita por entidades administrativas de direito privado, que são regidas por consentimento e fiscalização. Seus atributos principais são discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. As instituições públicas gozam de diversas prerrogativas em relação aos agentes privados, que derivam da assimetria existente entre Estado e sociedade civil. Então, existe toda uma hierarquia de prerrogativas que, exercidas pelos agentes legalmente designados, vão do poder soberano, ao que tudo pode, ao poder limitado em diferentes graus. No exercício do poder soberano, os constituintes brasileiros que elaboraram a Constituição de 1988 previram alguns mecanismos para a alteração das relações entre Estado e sociedade, como plebiscitos e emendas constitucionais. Então, o Estado pode agir unilateralmente, porque somente ele, age no interesse público, atuando os demais agentes privados. Licita legalmente na defesa de seus interesses privados. Como podemos observar, as prerrogativas do Estado são muitas, mas todas exercidas dentro da estrita legalidade, que é o direito administrativo, e sempre em benefício público. Em caso contrário, não caberia falar de prerrogativas, mas de arbítrio, que seria o abuso do poder público. Além disso, não se encontram previstas apenas prerrogativas para a ação do Estado, mas também deveres para esses direitos, e é dentro dessa perspectiva que são concebidos os serviços públicos. Nesse slide, nós podemos verificar a classificação dos serviços públicos. Eles são classificados em relação ao prestador e ao usuário. Em relação ao prestador, nós temos serviços tipicamente públicos, que são imprescindíveis à sociedade e que não são passíveis de delegação, a exemplo da Polícia e da Defesa Nacional. Em relação aos serviços de interesse público, nós temos que eles são essenciais, mas são passíveis de delegação a terceiros, como o caso dos transportes e das comunicações. Em relação ao usuário, nós temos os tipos de serviço geral ou universal, que não são passíveis de apropriação individual, a exemplo da iluminação, da pavimentação pública. E aqueles que são particulares ou individuais, passíveis de apropriação individual, como a atenção à saúde e o seguro-desemprego. É dentro dessa perspectiva de deveres do Estado que são concebidos os serviços públicos. É norma do direito público que ao Estado só cabe fazer aquilo que a lei mandar ou expressamente autorizar. Portanto, somente à lei caberá determinar quais serviços serão prestados e quem terá ou não acesso a eles.
O funcionamento dos serviços privados e pagos é o mais facilmente compreensível. São pagos por quem deles usufrui para aqueles que os prestam e arcam com seus custos operacionais. Assim funcionam os consultórios médicos particulares, em que o paciente paga ao médico, as escolas privadas, que não recebem nenhum subsídio, em que os pais dos alunos pagam pela educação que seus filhos recebem, e todas as empresas privadas de prestação de serviço, e que o cliente paga ao fornecedor. Já o funcionamento dos serviços gratuitos não é tão fácil de ser compreendido, pois nem sempre fica claro para o usuário quem arca com seus custos operacionais. Se o Estado, por meio de impostos, se o setor privado, como no caso dos serviços assistenciais prestados por instituições particulares de caridade, se são ambos, como é o caso das ONGs, que recebem dinheiro tanto do Estado quanto do setor privado para custear seus serviços, ou ainda se por uma composição de recursos advindos do Tesouro e das contribuições sociais, como os que compõem o orçamento do SUS, né? Então essa distinção entre o público e o privado e a delimitação da fronteira entre uma e outra esfera e a extensão dos poderes, das prerrogativas do poder público sobre os agentes privados são derivadas dessa contradição existente entre o interesse privado e o interesse público nas sociedades contemporâneas. Se esses interesses fossem coincidentes, não haveria Estado, administração pública, direito público, nem direito privado. O Estado e o servidor público. Servidores públicos são agentes do poder público, né, que são incumbidos de exercer as funções administrativas que cabem ao Estado e que ocupam cargos ou funções na administração pública. Na estruturação do serviço público, o Estado cria cargos e funções, institui classes e carreiras, faz provimentos e lotações, estabelece vencimentos e vantagens e delimita deveres e direitos para os servidores. Os cargos são apenas os lugares criados no órgão para serem providos por agentes que exercerão as suas funções na forma legal. O cargo é lotado no órgão e o agente é investido no cargo. Assim como na administração privada, aos diferentes cargos são atribuídas diferentes funções e o acesso a esses cargos se dá por diferentes formas de investidura. Essas derivam da natureza distinta das funções públicas a serem exercidas por cada agente. A maioria dos agentes não tem seu exercício nos cargos delimitado temporalmente, sendo a forma mais comum de investidura o concurso público. Os agentes assim investidos, após o cumprimento e aprovação no estágio probatório, tornam-se agentes efetivos, adquirindo estabilidade no serviço público. Vulgarmente considerada como um privilégio do serviço público, já que ela é inexistente no setor privado, a estabilidade ela é, na verdade, uma forma de proteção do servidor de possíveis pressões dos governantes temporários, né, e compensação de alguns deveres e restrições que recaem exclusivamente sobre os servidores públicos e não sobre os empregados do setor privado. Além da estabilidade e da irredutibilidade dos vencimentos, a investidura em alguns cargos é vitalícia, como nos casos de juízes, promotores e procuradores. A liberdade de empreendimento, de contratação, de demissão de empregados, ela é uma prerrogativa exclusiva do setor privado e é inexistente no setor público. Tipicamente, no setor privado, empregadores e empregados estabelecem entre si relações contratuais. No setor público, a relação que se estabelece entre o Estado e o servidor é a representação, não sendo o servidor outra coisa senão agente do poder público.
No setor público, os cargos e suas formas de investidura serão sempre criteriosamente determinados por lei, tendo em vista resguardar o interesse público. Existem ainda ordenamentos jurídicos distintos entre a esfera pública e a esfera privada. O regime jurídico único para os servidores da União e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, para os trabalhadores do setor privado e ocupantes de empregos públicos. Essas diferenças jurídicas, conceituais e funcionalmente sustentadas não devem ser confundidas com privilégios. Estes podem e devem ser combatidos e eliminados, uma vez que conflitam com o princípio básico e fundamental de uma república, que é o da igualdade entre os seus cidadãos. Diferentemente do setor privado, em que os cargos são criados e suas funções definidas pelo empregador e se dá em bases estritamente contratuais, no setor público, os cargos e suas formas de investidura serão sempre criteriosamente determinados por lei, tendo em vista resguardar o interesse público. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa discussão que aborda a dicotomia existente entre as esferas pública e privada. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e demais atividades e postar suas dúvidas. Não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos a todos!